mais uma vez, né? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje nós damos início à parte 3 do nosso estudo sobre a Epístola de Tiago. No nosso encontro anterior, nós terminamos falando sobre a necessidade da fé, a necessidade da paciência, que são duas coisas que precisamos desenvolver para adquirirmos a felicidade, ainda neste mundo, naquilo que a terra pode nos proporcionar. E ficamos devendo a pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha, Kardec perguntando. A espiritualidade respondeu: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ora, consciência tranquila e fé no futuro, não nos cabe duvidar. E nós temos que aprender a não duvidar, porque Tiago escreveu, no capítulo 1, versículo 6, quando a gente estava terminando o último encontro, quando ele disse: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha, e Tiago nos traz um conceito sobre essa dúvida que ele relata, que é um conceito que é muito interessante para aprendermos sobre ele. E ele fala que aquele que tem dúvida é como um vento é levado de um lado para outro pelo vento, como se fosse uma onda do mar. Porque ele considerava que existem 4 condições, ou 4 requisitos básicos, que nós devemos cumprir para termos os nossos pedidos realizados ou não por Deus. São eles: primeiro, precisamos ter fé. Como dizia Paulo, escreveu na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, pedir. Como está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Palavras do Mestre Jesus. A terceira condição é não duvidar. E Tiago, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: peça, se referindo à sabedoria, lembra? Porém, com fé, não duvidando. E a última é o crer, que, como está escrito, palavras do Mestre, em Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Então nós vamos dissecar um pouquinho essa dúvida a que se refere Tiago. Nós vamos ver uma célebre passagem bíblica que nos ensina exatamente isso. Está contida em Marcos, no seu capítulo 11, dos versículos 22 a 24. Aí eu vou ler aqui para nós raciocinarmos. Está escrito assim: e Jesus, respondendo, disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
Então, para o nosso estudo atual, nós vamos então nos concentrar nessa questão do não duvidar, citada por Tiago. E o mestre reforça isso, não é? Durante algum tempo nós pensamos que não duvidar fosse o mesmo que crer. Nós pensávamos que era uma coisa que era automática, né? Ou seja, se nós não duvidássemos, nós estaríamos crendo. Mas nós percebemos, com a lição de Tiago, que não duvidar e crer são duas coisas bastante diferentes. Porque os escritos do apóstolo Tiago, eles abrem nossos olhos quanto a isso. Então vamos recapitular como é que ele descreveu isso. No capítulo 1, versículo 6. De novo. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então vamos guardar esse conceito. O que duvida é levado de uma para outra parte, como se fosse uma onda do mar. Tá certo? Então o que chama a atenção nessas palavras é o termo lançado de uma para outra parte. E é a partir destas palavras que se compreende o que de fato significa o duvidar que Tiago coloca em sua epístola. Duvidar é possuir dois ou mais pensamentos. Duvidar é possuir dois ou mais desejos, intenções ou vontades a respeito de uma mesma coisa. É não saber ao certo o que se quer. Porque quem duvida é aquele indivíduo que hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra coisa. Uma hora ele quer algo e na hora seguinte ele já quer outra coisa. Compreendem? Em um momento ele faz uma determinada escolha ou toma, uma decisão, e no momento seguinte ele volta atrás. É um inconstante. E algumas pessoas ainda hoje pensam que duvidar é não saber se Deus quer ou não quer fazer algo em favor delas. Olha, não, eu não sei se Deus quer que eu passe por isso, que eu obtenha isso. Nossa, é uma forma de duvidar, mas não é essa. Outros pensam que duvidar é não saber se elas podem ou não podem fazer algo. São inconstantes. Vocês querem um exemplo? Alguns não oram pedindo a Deus alguma coisa para conceder uma determinada bênção, porque não sabem se Deus quer que eles obtenham esta bênção. Eu não vou pedir porque eu não sei se Deus quer. Imagina. Eles não oram pedindo um carro, ou um casamento, ou um novo emprego, ou mesmo a cura de uma doença, porque eles não têm certeza se Deus deseja que eles alcancem tais coisas. Olha que absurdo. Como se o Pai não ouvisse as nossas preces, não é? Isso, gente, é não saber a vontade de Deus para a vida deles. No nosso grau de evolução, com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos. Pedimos ao Pai, eu posso pedir o que quiser a meu Deus. Agora, Ele pode ou não me permitir ter aquilo, porque eu preciso do mérito e da permissão, não é? Quantas vezes Ele diz não para nós, porque Ele sabe que agora não é o adequado para você ou não é o momento. Também é uma prova de amor. Nós, como espíritas, já entendemos isso. Então, como diz Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz que todo cristão deve saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ora, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Vamos estudar o Evangelho. Do contrário, essa pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai ficar andando em círculos, vai ficar desperdiçando palavras jogadas ao vento, vai ficar vivendo de vaidades. E pessoas assim, elas se tornam presas fáceis para os devoradores, elas se tornam presas fáceis para os lobos
em pele de cordeiro. Compreendem? Porque se nós não temos essa ligação com o Pai, né, como já ouvimos em outras palestras de outros colegas, Deus sempre foi o nosso Pai. Nós é que nunca fomos filhos dele. Nós é que não nos colocamos nessa posição. Então, saber a vontade de Deus é primordial e indispensável. Nós sabemos o que Ele espera de nós. A doutrina espírita nos explica muito bem tudo isso. Então, para essas pessoas que são inconstantes, não adianta orar, não adianta pedir, porque estão em dúvida. E o apóstolo Tiago ensinou isso quando foi pedir alguma coisa a Deus. O que ele aconselhou para a gente? Ele disse assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Tanto que no versículo seguinte, esse é o versículo 6, no versículo 7 ele diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Compreende? Vamos continuando com Tiago. Ainda no capítulo 1, versículos de 8 a 10, Tiago diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ora, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse versículo, ele sintetiza exatamente o que é duvidar. E tudo que nós estamos refletindo até agora, né? Vamos entender que neste versículo a palavra coração significa pensamento ou vontade. E a palavra dobre significa duplo. Então, nesse sentido, para melhorar o nosso entendimento, nós podemos parafrasear o apóstolo Tiago da seguinte forma: o homem de pensamento duplo ou vontade dupla, certo? É inconstante em todos os seus caminhos. Este inconstante é o que duvida, e por isso, por esse motivo, não receberá nada daquilo que pedir. Então, meus irmãos, agora que nós já sabemos que duvidar, no conceito de Tiago, é ter dois ou mais pensamentos, é ter duas ou mais vontades sobre uma mesma questão, eu acho que nós já sabemos o que fazer, não é? Como? Antes de pedirmos algo a Deus, precisamos procurar ter clareza de pensamento. Precisamos procurar ter clareza da nossa vontade, ou seja, temos que nos certificar completamente daquilo que estamos desejando. Não nos precipitando, mas sim eliminando toda a dúvida sobre o tema que nós estamos pedindo. Ou seja, vamos aprender a não duvidar. Se a gente possui dois ou mais pensamentos a respeito de algo, vamos dar uma paradinha. O que eu faço? Isso ou aquilo? Calma. Analisa, pondera, medita à luz das Escrituras, medita sob oração, medita à luz do Espiritismo, até que reste só um pensamento. Não, eu vou fazer isso, eu vou escolher isso. Só uma vontade. Aí sim, nós vamos realizar o pedido. Porque se o Pai Celestial autorizar que aquele pedido seja aceito, não há força nenhuma no universo que dirá o contrário. Mas se ele achar que não é conveniente, ou que não é o momento, ou que não é o melhor para nós, ele não autorizará. E quando ele nos diz não, é o momento que ele mais prova, por incrível que pareça, que nos ama tanto. É quando ele nos nega algo. No livro Pão Nosso, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. E o Haroldo Dutra Dias, ele comentou
o que o Emmanuel falou no livro Pão Nosso. Então eu vou ler para vocês, que é muito interessante, sabe? O Haroldo escreveu assim, comentou assim: Emmanuel sublinha as diferenças substanciais de duas dúvidas. Observa. Uma, a dúvida nascida dos corações sinceros e operosos, que estão posicionados nos campos da ciência, da filosofia, e que têm aquela sublime tarefa de investigar, examinar, propor explicações, contribuindo assim para o progresso da razão humana. Então, essa dúvida dos cientistas, dos que estão pesquisando, para a gente entender melhor a biologia, a física, a química, é claro que nos traz muitas dúvidas, mas essa dúvida, ela é boa. E a outra dúvida, agora, aquela dúvida oriunda da leviandade, da inconstância, da ausência de confiança na providência divina, essa é que é terrível. E ele continua: em todos os setores do progresso, onde a bondade de Deus provisoriamente nos situa, nós estamos aqui hoje, cada um no seu lugar provisório, colocados ali por nosso Pai. Então, nosso espírito está aqui, situado aqui. E nós estamos em marcha para os cimos, para os picos das montanhas. Então, o Haroldo diz que é preciso guardar a fidelidade e a confiança na providência divina. Porque aquele que confia na sabedoria e na bondade do Altíssimo, ele sabe que a perseverança é um requisito essencial para o êxito em qualquer empreitada. E nós temos um dito popular, né, aqui no Brasil, que a gente fala assim: rapaz, faz a tua parte que Deus faz o resto. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, nas sábias palavras de Haroldo, nas sábias palavras do benfeitor, para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Por que ele fala isso? Porque é muito comum nós darmos pitaco na vida dos outros, encontrarmos soluções fáceis para os problemas alheios, não é? Quando nós nunca passamos ou não lembramos que passamos por aquela situação. Não é? Então, como é que eu vou dar um... Então, não basta simplesmente receber ou fornecer informações nem sobre pessoas, nem sobre circunstâncias. É preciso abandonar aquela inquietação, é preciso abandonar a inconstância. Nós precisamos permitir que o tempo e a experiência nos ajudem, porque nós vamos edificar por dentro. Opa! Então, eu vou batalhar a fé, a paciência. Vou aprender a não duvidar, baseado na minha experiência, não na do outro. E eu só vou poder edificar dentro de mim, eu não tenho como edificar dentro do outro. É uma grande ilusão achar que vamos modificar alguém. Nós só vamos modificar a nós mesmos. Né? Porque viver, segundo ele, é mais que simplesmente conhecer. Claro, não é? Somente quem vive as características de pessoas e situações é que pode ajuizar com segurança. Ora, o Mestre Jesus já passou por essa fase que nós estamos passando há bilhões de anos. Então, ele tem condições, ascendência moral, para nos mostrar o caminho. Compreendem? Você está andando numa mata, não sabe para onde vai. Se você tiver um guia, você não se perde. E ele dá um exemplo interessante, porque ele diz assim: o pomar, um pomar, né, repleto de frutos, dadivoso e abundante, ele é um reflexo da generosidade de Deus. A generosidade de Deus se expressa através da lei de amor e justiça. Mas ela exige que nós, o pomicultor, nós que vamos cuidar do pomar, sejamos operantes. A lei de amor e justiça exige que nós sejamos
perseverantes, atentos, cuidadosos, amorosos e, acima de tudo, fiel aos propósitos do alto. Por quê? Porque aqueles inconstantes, aqueles que duvidam, eles podem até plantar, gente, mas como eles desconhecem a dádiva da colheita abundante, que é fruto da dedicação, que é fruto do trabalho daqueles que souberam perseverar, o inconstante não conhece uma colheita abundante. E persevera, até no Apocalipse, persevera até o fim, está lá escrito, né? Então, como eu posso colher frutos que não plantei? Não seria justo, não é? Então, como nos adverte Emmanuel, a nossa maneira de proceder na luta construtiva vai interferir positivamente ou negativamente na maneira pela qual a dádiva celeste vai se expressar no nosso caminho. Opa! Então, são as minhas atitudes, meus pensamentos, minhas palavras, não é? É que vão mostrar se eu sou um bom pomicultor e terei uma safra, né, uma colheita farta, ou se eu sou um inconstante que duvido muito e não faço o meu trabalho, eu terei uma colheita frágil. Compreende? Então, jamais podemos esquecer, o nosso Pai Celestial, ele tem à disposição dele inumeráveis instrumentos para administrar o bem, né? E é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos esses instrumentos. Não é? Quando nós colocamos um filho de castigo, não é porque odiamos a ele. Quando obrigamos ele a ir à escola, não é porque não gostamos dele. No livro O Consolador, nós aprendemos que está escrito assim: se já optamos por Jesus como nosso guia e modelo, fazem-se necessárias imensas mudanças de atitude. Ora, se a gente já aceitou Jesus como guia e modelo, né? Lembra aquela pergunta no Livro dos Espíritos? Se Deus, quem foi o tipo que Deus deu, né? Então, aí a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos: vide Jesus, acabou. Olha para Jesus. E o Mestre Jesus jamais se deixou levar pelas aparências. E a fé do Mestre na conquista da meta foi sempre o farol que norteou o Mestre Jesus. Porque Jesus estava confiantemente submetido aos desígnios divinos. Eu e o Pai somos um. Pai, afasta de mim esses cálices, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Compreende? Então, nós não podemos, portanto, rejeitar a fé. Porque a gente aprende que na senda terrestre, aqui encarnados, aonde nós vivemos, está cheio de sarças, como eles falam, né, espinheiros. Isso tudo nos fere, isso tudo agride a nossa sensibilidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que os quadros são pavorosos. Nós estamos vivendo uma época em que as coisas ruins são decorrentes da insensibilidade e da estupidez dos homens. Só que nós aumentamos a nossa sensibilidade. Antigamente, sei lá, uns 500 anos atrás, se eu falasse assim para vocês: o nosso próximo encontro é dia 22 de julho, tá bom? Que é mesmo. Então, nós vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Até lá, ninguém aqui vai matar ninguém, certo? Talvez fosse necessário dar essa advertência há 500 anos. Mas hoje, vocês acham que isso é necessário? Hoje nós ficamos nos sentindo magoados por dentro, quando vemos que magoaram um bichinho, um cachorro. Não é assim. A nossa sensibilidade aumentou. Só que a insensibilidade, a estupidez humana, nessa fase de transição, que está chegando ao fim deles. Então nós precisamos ter fé. Porque o discípulo do Cristo não pode se deixar vencer.
O discípulo do Cristo não pode se permitir desanimar, não pode perder a esperança. Ah, mas vão aparecer obstáculos, impedimentos. Claro! É aí que você é testado, meu irmão. Aí é que é o teu testemunho. Ou tu acha que o Cristo disse que a nossa vida ia ser moleza? Não. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me segue. No mundo tereis aflições, mas não temais. Eu venci o mundo, lembram? Então ele foi muito claro nisso, né? Então, por onde a gente for, nós precisamos conduzir a alma na qualidade de uma fonte inesgotável de compreensão e de serviço. Entender o Evangelho, aprendê-lo, vivenciá-lo, entender a fase que estamos passando, os escândalos que estão ocorrendo, que são necessários, mas ai daqueles por quem o escândalo vem, não é? Então há que lutar incansavelmente. Como? Trabalhando, realizando, guardando a certeza de que a justiça divina ela é infalível, mas a ninguém desampara. A justiça divina permite no futuro a colheita dos frutos da nossa cuidadosa sementeira de hoje. Porque o meu futuro está limitado ao que eu estou plantando hoje. É isso. Eu vou ter uma colheita farta ou não? É o hoje. Mas agora estamos colhendo. Muita gente acha que duvidar é igual São Tomé, né? Tomé não se encontrava presente quando o divino amigo veio ter com os seus discípulos e, descrente, exigiu provas. Lembram? Ah, eu só acredito se eu tocar na ferida e tal. Não foi? Ora, o discípulo decidido jamais duvida. O discípulo decidido está sempre presente, cumprindo os deveres pelos quais ele, discípulo, se responsabiliza. Tomé, que viu o Cristo em pessoa, encarnado na terra, teve dúvidas? Quando ele toca na ferida e tal, fala, mestre, o que Jesus diz para ele? Você acreditou porque viu. Olha só, bem-aventurado os que não viram e creram, que somos a maioria daqui, encarnados e desencarnados. E até meados do século XIX, né, quando a abençoada doutrina espírita veio para nós, nos esclarecer, né, nos mostrando os horizontes espirituais, porque o homem encarnado passou a conhecer um pouco mais realmente do mundo espiritual de verdade, depois que a doutrina espírita apareceu. Mas até aquele momento, a fé que existia na época era um filete de água pequenininho. Imagina um filete de água pequenininho no fundo de um vale escuro. Então tem um paredão do lado de cá, um paredão do lado de lá e um filete de água michuruca. De um lado do paredão, nós vamos encontrar aqueles que são incrédulos, aqueles que negam, né? Aqueles que fazem chacota. Inclusive para nós, tá, gente? Eles vão continuar fazendo cada vez mais. Quando a gente fala o nome de Jesus, nossa, Jesus, você ainda está ligado nisso? Para com isso. Né? Então, os que negam. E o outro paredão que faz a fé ficar desse tamaninho são os dogmas, que são inabaláveis, que são intransigentes, os dogmas das religiões. Então, a fé era um filete muito pequeno. A compreensão dela era diferente. Então, com o advento do Espiritismo, dizendo, olha, verdadeira só o é a fé que olha de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Lembram disso? É a única fé verdadeira. Porque ela une o sentimento com a razão. E hoje nós podemos nos beneficiar, tá certo? Com essas elevadas visões que a fé raciocinada nos traz. Porque a razão ela pode até nos livrar de certos problemas. É verdade, vamos usar a cabeça, a gente evita muitos problemas com a razão. Mas o que dá a felicidade
A razão sem o sentimento não faz ninguém feliz. Então, assim, não é difícil entender com Emmanuel, que diz assim: ter fé é guardar no coração, palavras de Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Olha, certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Já não é mais aquela fé. Ah, mas por que isso aqui? Ah, não, isso aí é mistério de Deus. E não sei o que, rapaz, isso é mistério do Senhor, meu Deus. Qual é o pai que fica escondendo tanta coisa dos filhos, né? Então, faz esse conhecimento, essa fé, essa certeza em Deus, faz o coração repousar numa energia constante, não fica oscilatória, constante de realização divina, aonde? Aqui, ó, só eu posso desenvolver a minha fé, ninguém pode fazer isso por mim. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer: ah, eu creio. Que crer, rapaz? Eu creio que o avião que eu vou pegar para ir para o Rio de Janeiro vai chegar lá. Isso é... Você está acreditando que o piloto é bom, que o avião foi reformado? Beleza, então vai, é a confiança que você tem. Mas não adianta a gente falar em relação a Deus, as coisas dele, eu creio, não. A gente tem que afirmar: eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. É diferente, gente. Eu sei. E essa fé, ela não pode ficar parada em nenhuma circunstância da vida. Porque essa fé, ela sabe trabalhar sempre. Ela sempre vai se intensificar. Ela vai cada vez aumentando mais. Ela vai ficar mais ampla. E, consequentemente, a nossa iluminação própria vai ficar maior. E quando você é testado? Rapaz, eu posso ser testado pela dor, eu posso ser testado por qualquer sofrimento, posso ser testado pela responsabilidade, posso ser testado pelo esforço que faço em cumprir o meu dever e ter como moeda de troca a sensação do dever cumprido. Que só quem realiza o dever que lhe foi dado é que tem essa sensação. Porque essa fé, ela traduz a certeza da assistência de Deus. Ela exprime a confiança, uma confiança, gente, que nós vamos chegar lá, todos nós, que sabe enfrentar todas as lutas, todos os problemas, porque essa fé é uma luz divina no coração. Ela significa, é uma humildade que temos diante de nosso Pai, uma humildade que é redentora, que vai edificando no íntimo de nós, que somos espíritos, a disposição sincera do discípulo. Aí eu vou lembrar a frase de Maria, quando o anjo anunciou a ela, que ela disse: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Olha, compreendem? Porque nós todos somos espíritos imortais. Nós não somos homens tendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos espíritos imortais tendo mais uma experiência carnal. Nós tivemos tantas e provavelmente vamos ter muitas ainda. Não é? Então vamos guardar isso. No livro Vinha de Luz tem um capítulo que se intitula Guardemos o Coração. É baseado justamente nisso aí que Tiago, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Bom, aí eu vou ler aqui para a gente raciocinar. Diz Emmanuel: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida, claro. Na romagem terrestre, olha, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Lembram lá atrás que o nosso Pai tem vários instrumentos que pode usar conosco, não é? Então ele cita fartura e escassez. Olha, quantas vezes viemos ricos com fartura
Quantas vezes viemos pobres, até miseráveis, na escassez. Formosura e fealdade, não é? Então, muitas vezes viemos bonitos, lindos, né? Fisicamente falando. Outras vezes viemos feios. Alegria e sofrimento. Encarnações que são menos sofridas, mais alegres. Outras encarnações que são mais sofrimento. Liberdade e tolimento, não é? Você veio como um homem livre, não é? Mas caiu na asneira de ser senhor dos escravos. Aí na outra você já veio com a tua liberdade tolhida. Aí você vem como escravo, não é? Isso aí tudo pode, segundo Emmanuel, aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Aí ele fala, igual o Tiago, o homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se ele recebe talentos da riqueza terrestre, ele se entrega comumente às alucinações da vaidade. Como é perigosa, né? A riqueza. Por quê? Porque lá no fundo do meu lago interno estão minhas podridões, que eu confesso, eu não limpei elas todas, não. Então, se eu recebo a riqueza, eu posso trazer aquilo tudo para a superfície. E nós vemos comumente muitos caírem nesse erro. Aí aparece a vaidade, a prepotência, a arrogância, né? Eu posso comprar a justiça dos homens, eu posso dar vazão aos meus sentimentos mais impuros. Por quê? Porque o dinheiro em excesso, ele facilita isso. Agora, se a gente detém os dons da pobreza, segundo Emmanuel, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Nossa, tem gente que chega a xingar o Pai Celestial. Não aceitam aquela situação. Mas onde é que está a diferença? Na resposta. Porque quantos que vêm na pobreza, aí se esforçam, trabalham, estudam, tentam vencer na vida, tentam de uma forma honesta vencer para combater aquela pobreza que naquela encarnação lhes foi imposta. Não é verdade? Quantos? Não é? Então, outros não. Outros se rebelam demais, não aceitam a pobreza e vão e entram para o crime. Assaltam, matam, vendem drogas, criam quadrilhas, não é? Então outros vão para o lado da criminalidade. Por quê? Porque cedem aos monstros da inconformação. Continua Emmanuel. Se possui um belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Meu corpo é de uma saúde perfeita. Aí eu entro nos excessos destruidores. Se dispõe de um vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos ele perde o tempo em desespero inútil. O que nós sabemos pela doutrina espírita é que todo o mal do corpo é um reflexo, é uma válvula de escape da pressão de um defeito da alma. Vocês acham que Jesus tinha alguma doença do corpo quando ele esteve conosco? Emmanuel continua. No prazer, esse é incontido. No prazer, ele gasta quanto for necessário. Agora, na dor, ele é revoltado. Quando ele nasce livre, com algum poder, ele oprime os irmãos e escraviza esses irmãos. Certamente, alguns aqui nessa sala, encarnados e desencarnados, fomos donos de escravos ou fomos escravos. Não tem como fugir. Agora, quando ele vem subalterno, aí ele perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. E Emmanuel termina assim. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que incessantemente vem de cima. Aí ele fala, ofereçamos ao Senhor um coração firme, eterno, cheio de ternura, para que as divinas mãos, nele o coração, gravem os augustos desígnios. E atendida, está no final, semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de
cooperadores da divina vontade. E ele termina assim. Finalizando a nossa parte 3. Esse início de Tiago realmente ele é mais complexo. A gente aprende muito com ele. Mas já falamos, ele bateu firme no desenvolver da paciência, no desenvolver da fé e com o não duvidar. Porque até agora, nós viemos, através das religiões, aprendendo verdades segmentadas, mas entrava para o ouvido e saia pelo outro. Nessa encarnação, nós estamos na doutrina espírita. Então, com o conhecimento que nós temos, eu vou estudar cada vez mais, porque se eu trago para cá, aí só falta jogar para cá. Porque quando esse conhecimento do Evangelho chega no nosso coração, e a gente chega à conclusão que eu só vou, segundo Alcione, a gente só vai entender o Evangelho de verdade quando a gente vivenciá-lo. Enquanto nós estivermos com ele só aqui dentro, mas sem a vivência dele, ainda é incompleto. Aí sim, nesse final de tempos, nós estamos encarnados na transição planetária, somos espíritas e estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é o acaso. Então, o que o Mestre espera de nós? Nesse momento atual, que brilhe a nossa luz. Lembram disso? Que brilhe a vossa luz diante dos homens, através das vossas boas obras. E os homens, em vendo as vossas boas obras, louvem ao Pai que está nos céus. Não é louvar a nós, é ao Pai. Portanto, que brilhe a nossa luz. Apenas avisar que a quarta parte do estudo de Tiago está marcada para o dia 22 de julho, que é uma segunda-feira, assim como hoje, começando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.